Você certamente já leu a Bíblia, nova versão internacional, a chamada NVI. Muitos consideram a NVI uma das melhores traduções da atualidade. Mas o que faz dela tão especial? Hoje, no Cantinho Teológico, nós vamos entender a história, o propósito e as características dessa tradução que tem marcado gerações. Quando eu me deparei com a NVI, foi por volta do ano 2000, logo no começo, eu estava no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, estudando, e quando chegou até nós, veio com uma certa desconfiança por parte de alguns e otimismo por parte de outros. Eu, particularmente, fiquei só observando e até mesmo ouvindo as críticas, muitas delas infundadas em relação à NVI. Para você ter uma ideia, quando a gente vai para essa versão, eu estou utilizando a segunda edição, o ano aqui foi de 2001, conforme a nota assinada por Luiz Saião, que foi o editor responsável, o redator responsável. Ele vai mencionar, por exemplo, alguns fatos importantes sobre a NVI. Primeiro que a NVI foi uma das mais recentes traduções das escrituras sagradas em língua portuguesa a partir das línguas originais. Teve um esforço hercúleo para que reunisse sociedades bíblicas, como a Sociedade Bíblica Internacional, através de uma comissão douta, para começar esse projeto. Um projeto de décadas, um projeto que reuniu diversas autoridades na área da linguística e que ofereceram, sim, contribuições para vários segmentos denominacionais em solo pátrio. Para você ter uma ideia, há uma diversidade de grupo de tradutores que contribuiu bastante para a qualidade dessa Bíblia, a nova tradução, né, a NVI, e nós temos, por exemplo, algumas questões que podemos destacar em relação a essa tradução. Por quê? A NVI segue o princípio da equivalência dinâmica, ou seja, ela busca transmitir o significado do texto original, ou na língua original, melhor dizendo, mais do que a forma literal das pessoas. Isso significa que ela procura ser fiel ao sentido, sem deixar o texto difícil, e tampouco deixar o texto arcaico. Algumas versões de outra, inclusive Sociedade Bíblica, que atua no país, é uma versão muito boa, porém, digamos, é bastante rebuscada. Você precisa ter um dicionário de língua portuguesa para ir sempre recorrendo, porque tem palavras muito difíceis no dia a dia do brasileiro. Desta forma, você vai inúmeras vezes ao dicionário por conta de palavras arcaicas, de palavras já bastante antigas e que não são mais ou frequentemente utilizadas, pelo menos no dia a dia. Agora, a equivalência formal, digamos assim, é uma é um viés, uma nuance, geralmente daquela versão que vai buscar, tipo, palavra por palavra, tentando ser literal, mas não consegue ser literal o tempo todo, tá? Se você já teve acesso às línguas originais, vai constatar tal coisa. É, tem um discurso muito grande, de que nós interpretamos ou traduzimos literalmente, mas quando na verdade tem vários versículos, inúmeros, dezenas e centenas no meio de toda a Bíblia, porque são diversos livros, é uma biblioteca, e vai ter então muita coisa que não é, na verdade, traduzido palavra por palavra ou literalmente. Mas esta aqui é uma versão de equivalência formal. Esse, digo, sendo que a NVI tem uma equivalência dinâmica, e isso faz com que tenha vários pontos positivos. Quais pontos positivos eu posso mencionar a partir desta Bíblia, ou seja, desta versão? A primeira, sem dúvida alguma, é a linguagem moderna e acessível. É uma linguagem moderna, mas não é uma linguagem chula, tampouco leviana. É uma linguagem realmente acessível às pessoas de uma forma geral. Além disto, nós podemos citar a boa legibilidade de novos leitores.
Quando você se depara com o texto, as letras são legíveis, você tem condições de fazer a leitura de uma forma melhor. Naturalmente, que se você tiver um glaucoma como este que vos fala, vai ter dificuldade e vai ter que utilizar óculos para poder fazer a leitura. Eu, sinceramente, sem óculos, não vejo absolutamente nada, apesar de saber que tem um formato bem legível e isto facilita muito a vida dos leitores. Mas, além da linguagem moderna e até mesmo acessível, a boa legibilidade para novos leitores, vai ter uma fidelidade às línguas originais, aos manuscritos, conforme estão no grego koiné, que é o grego utilizado na composição do Novo Testamento. É uma fidelidade porque, mesmo fazendo o uso desse princípio da tradução dinâmica, vai tentar, de todas as formas, continuar sendo fiel ao texto, a despeito de usar este método. Porque, mesmo não seguindo ao pé da letra, como a gente fala literalmente, palavra por palavra, ela consegue manter essa fidelidade textual, sim, e disto decorre esse equilíbrio entre a precisão e a clareza. A gente precisa disto, de clareza, precisão, além de uma linguagem acessível, simples, para que as pessoas possam entender. É suficiente estas coisas? Claro que não. Para a leitura é muito bom. A gente vai precisar fazer exegese, recorrer aos originais, considerar texto e contexto, uma série de fatores, utilizar princípios hermenêuticos, entre outras coisas. Mas, sem dúvida alguma, a NVI é uma excelente tradução para a leitura devocional, ensino bíblico e até pregação. Material exegético pode ser feito à luz do texto da NVI? Eu tenho assim um certo pé atrás. Eu acho que nós temos versões no Brasil que são mais propícias a serem utilizadas quando se faz um trabalho exegético. Todavia, para a meditação, leitura, a leitura devocional, ensino bíblico, pregação, você pode utilizar sem nenhuma dificuldade. Existem críticas com relação à NVI? Sim, como sempre houve e haverá com qualquer versão que adentre no Brasil e no mundo. E tudo que é novo tem uma dificuldade maior em ter a aceitação. Depois, com o tempo, quando as pessoas vão verificando, cada um com o seu próprio estilo, seu próprio gosto, tem preferência, tem algo, de repente, um elemento emotivo. Suponhamos que a minha saudosa mãe me presenteou com a NVI. Então, eu vou trazê-la, carregá-la comigo com muito carinho, com muita devoção, de uma forma, né, mais afetuosa, porque foi uma Bíblia presenteada pela minha mãe. Percebeu que tudo isso faz com que as pessoas, às vezes, escolham, bom, a melhor versão, na minha opinião, é esta em detrimento desta. Mas não é um critério correto. Aliás, não adota um critério que possa ser estabelecido, senão uma preferência. E preferência cada um vai ter a sua, sem dúvida alguma. Mas com relação a algumas críticas, algumas limitações, o que que a gente pode falar em relação à NVI? E se vocês observarem, nesse tempo todo eu estou projetando um texto da chamada e da famosíssima NVI. A NVI mais antiga, isto porque surgiu agora uma nova revisão da NVI, que está dando pano para manga, muita pessoa fala, não quer mais saber dela, dessa nova versão, acha que houve uma deturpação, isso, aquilo, outro. Até pessoas que trabalharam lá na produção, na elaboração da NVI aqui, deu lá sua opinião, e por mais que temos opiniões que podem ser, claro, escutadas, não vai servir como aferidor. O importante é que você, quando se depara com a palavra de Deus, venha ler e, sobretudo, entender. Porque ler é entender. Você precisa saber ler, aliás. Se você lê e não entende, é porque não soube ler. Mas pode ser que uma versão mais rebuscada, com palavras arcaicas, venha prejudicar a sua compreensão. Daí você tem que fazer escolhas, optando por uma versão ou outra, quando não tendo mais de uma versão. De repente, uma versão
cuja tradução é dinâmica, como esta, e outra mais formal ou literal. Mas em relação a algumas críticas e limitações da NVI, alguns estudiosos apontam que a equivalência dinâmica da NVI pode fazer com que haja mais interpretação do que o processo de tradução. Acontece que, biblicamente falando, ou quando a gente analisa os manuscritos, as versões que nós temos, toda, sem exceção, tradução é uma interpretação. Uma crítica e limitação no tocante à NVI por parte de alguns estudiosos é de que eles vão dizer que a equivalência dinâmica, que justamente a NVI, entre outras mais, adotam, faz com que o texto seja interpretado mais do que traduzido. Acontece que, a despeito de ser tradução dinâmica e a outra formal, sempre, ou todo o texto traduzido, ele vai ser interpretado. É a interpretação de alguém, aquela pessoa que está por trás daquele processo de tradução. Não tem como se traduzir sem uma interpretação. E isso se aplica em toda e qualquer versão, quando não estilo, porque temos esses dois estilos, a formal, a tradução, a tradução formal e a tradução dinâmica. E é essa que a gente está analisando. Bom, algumas versões, como a Almeida Corrigida, é, a gente às vezes está mais acostumado com uma e com outra. Aí isso faz também criar uma certa dificuldade. Como é que você vai fazer uma transição da Almeida Corrigida para a NVI? E as pessoas às vezes se apegam muito a isto e vai criar uma dificuldade por conta de sentir falta de algumas expressões tradicionais, alguns termos bem que vocês aprenderam lá atrás, conforme eu já aprendi também. Tem versões e versículos que eu cito de memória, que não é com base na NVI, na século XXI, na Bíblia de Jerusalém. Via de regra, eu vou fazer a citação da imprensa bíblica brasileira, da versão revisada. Mas percebeu que isso é uma questão de preferência ou gosto, não tem nada a ver necessariamente se uma versão é boa ou ruim. Pode ser que uma versão agrade mais a uns do que outros, mas o importante é que ela cumpra a sua função. Independente, meus irmãos, do que se diz a respeito da NVI, quando não da nova NVI, ela é uma das traduções mais vendidas no Brasil. Naturalmente, estou me reportando mais a essa antiga. Há edições de estudos, devocionais, femininas, juvenis e até para novos convertidos. O propósito da NVI é o mesmo do começo. E qual era? Levar a palavra de Deus de forma clara e fiel a todos os povos. Seja qual for a sua tradução, quer dinâmica ou formal, o importante é você deixar que a palavra de Deus transforme a sua vida. Porque não adianta você ter uma versão tida como a mais pura, a melhor de todas, a fiel ao chamado texto original, e você não tiver uma vida transformada pelo poder de Deus. Você não ser uma nova criatura que ande em novidade de vida. Porque nós sabemos que a Bíblia, conforme nos diz lá escrito aos Hebreus, ela é viva e eficaz.